Salmo de proteção da família. Anjo da guarda, me defende do mal invisível que me persegue. Existem momentos em que o ar dentro de casa parece mudar sem aviso. A rotina continua a mesma, mas algo dentro de você percebe que há um peso diferente, uma pressão silenciosa que se aproxima sem mostrar o rosto. Você sente isso ao acordar mais cansado do que foi dormir, ao perceber discussões que surgem por nada, ao ver a família distante mesmo estando no mesmo ambiente. Nesses momentos, o problema não está no que você vê, mas no que tenta se esconder por trás do que você sente. O coração sabe quando algo invisível está cercando o lar, mesmo quando a razão tenta ignorar os sinais. É justamente nesses instantes que o anjo da guarda se move antes de você perceber. Ele se coloca à frente das portas espirituais da sua casa e enfrenta o que você não teria forças para enfrentar sozinho. Enquanto você tenta entender o que está acontecendo, ele já identificou a origem do ataque, já percebeu a brecha que o mal tenta usar, já levantou a espada para defender cada vida que Deus colocou sob sua responsabilidade. O que para você é confusão, para ele é batalha. O que para você é medo, para ele é terreno de proteção. O que para você parece apenas um dia difícil, para ele é o momento de se erguer como guardião. Por isso este momento é tão importante. A oração que você está prestes a fazer não é apenas uma oração. Ela é um muro, ela é um escudo. Ela é a resposta de Deus para um ataque que talvez você nem soubesse nomear. Enquanto o mundo tenta te distrair, o céu tenta te despertar. Enquanto você sente o peso, o anjo da guarda sente a intenção do mal. E quando você une a sua voz ao salmo de proteção, algo começa a se mover dentro da sua casa. A luz toca o que estava escondido. A verdade toca o que estava pressionando o seu espírito. A proteção toca aquilo que tentava te derrubar. Fique comigo, porque no próximo tópico você vai entender por que certos ataques chegam sem aviso e por que eles costumam aparecer justamente quando a família está tentando se manter firme. Há uma lógica espiritual por trás disso, e quando você compreende essa lógica, o inimigo perde a vantagem que tinha sobre sua casa. Há ataques que nunca chegam com aviso. Eles não se mostram como destruição imediata, nem como algo claramente maligno. O inimigo prefere caminhar sem ser notado, trabalhando nos detalhes pequenos, nas brechas que passam despercebidas, nas emoções que você tenta ignorar para seguir o dia. Toda a família já sentiu o peso desse tipo de movimento espiritual. Não acontece de uma vez. Começa com um silêncio estranho dentro da casa, uma exaustão que não corresponde ao esforço do dia, uma sensação de que todos estão carregando algo que não sabem nomear. O lar, que deveria ser um refúgio, passa a parecer um espaço vulnerável, como se alguma coisa tentasse se infiltrar pelos cantos. Esse é o terreno ideal para o ataque silencioso. O mal invisível nunca escolhe grandes tragédias para começar a agir. Ele prefere o que parece irrelevante. Uma frase dita no momento errado, um olhar interpretado de forma equivocada, um incômodo guardado que ninguém resolve. Ele trabalha naquilo que acumula, porque sabe que o coração humano se desgasta pouco a pouco quando não percebe o que está acontecendo. De repente, as conversas ficam mais curtas, o ambiente fica mais tenso, o lar perde o brilho que antes parecia natural. Tudo continua funcionando do lado de fora, mas dentro da casa algo começa a rachar. Não são paredes físicas se quebrando, mas vínculos espirituais sendo enfraquecidos. É exatamente assim que o inimigo opera. Ele não precisa derrubar uma família inteira com um único golpe. Ele só precisa enfraquecer um pouco por dia, até que o ambiente espiritual se torne propício para preocupações constantes, conflitos desnecessários ou um sentimento de solidão, mesmo estando cercado de pessoas. O ataque silencioso funciona como um vento frio que passa pela casa sem que ninguém abra a porta. Você sente o impacto, mas não sabe de onde veio. Você percebe o peso, mas não consegue explicar. E quando você demora para perceber, o ataque ganha força. O inimigo conhece as fragilidades humanas. Ele sabe que, quando o corpo está cansado, a alma fica mais sensível. Quando a mente está sobrecarregada,
As emoções reagem de forma exagerada. Quando a fé está distraída, a resistência espiritual diminui. Esses períodos de vulnerabilidade são usados como acesso para influenciar a atmosfera familiar. Por isso as pessoas começam a sentir irritação sem motivo, tristeza que aparece de repente ou um tipo de desânimo que não corresponde à realidade. O mal invisível age primeiro na atmosfera, depois nas emoções e, por fim, nos relacionamentos. O objetivo dele é sempre o mesmo: enfraquecer a família para impedir que ela viva o propósito que Deus preparou. O que muitas pessoas não percebem é que uma família que busca Deus, que tenta caminhar em fé, se torna um alvo ainda maior. O inimigo não desperdiça esforço com lares que já estão destruídos. Ele investe energia onde vê luz, porque a luz é aquilo que ele tenta apagar. Uma família que ora, que tenta permanecer unida, que busca proteção, incomoda espiritualmente. Mas o ataque nunca começa da forma que você imagina. Ele se infiltra nos hábitos, nos sentimentos, no cansaço acumulado, nos pequenos desentendimentos que vão se tornando maiores na ausência de diálogo. Quando você percebe, já está enfrentando uma batalha que não iniciou de forma consciente. No entanto, nada disso acontece sem que o seu anjo da guarda perceba. Ele é o primeiro a identificar a mudança na atmosfera. Ele sente quando a paz se enfraquece, quando o ambiente se torna vulnerável, quando a família começa a ser pressionada espiritualmente. Ele não espera que você peça ajuda para começar a agir, porque foi enviado exatamente para isso. Ele observa cada perturbação que tenta se aproximar e já se posiciona como guardião antes que o ataque ganhe força. Mas a sua ação se torna ainda mais poderosa quando você desperta espiritualmente e entende que existe uma batalha acontecendo fora do campo visível. Reconhecer o ataque silencioso não significa viver com medo, significa viver acordado espiritualmente, significa perceber quando algo não está certo e não deixar que essa sensação seja ignorada. O inimigo trabalha na distração, mas Deus trabalha na revelação. Quando você entende como o ataque funciona, você tira do inimigo a única vantagem que ele tem: a capacidade de agir sem ser percebido. O mal invisível perde força quando você identifica sua presença, porque a consciência espiritual é uma forma de resistência. E é nesse ponto que o próximo tópico se torna essencial. Porque entender o ataque é apenas o primeiro passo. O que realmente transforma a batalha é compreender como o seu anjo da guarda age quando o mal tenta tocar a sua casa. Há algo profundo na forma como ele luta por você, e essa verdade precisa ser revelada para que a proteção se torne completa. O lar é o primeiro campo onde o espiritual se manifesta. Não é à toa que Deus envia um anjo para acompanhar cada pessoa desde o nascimento, porque ele sabe que a vida humana não é feita apenas do que os olhos veem. O mundo espiritual é real, e a família é constantemente observada, protegida e acompanhada por forças que trabalham em favor da vida e da fé. Quando o mal invisível tenta se aproximar, o anjo da guarda é o primeiro a sentir o movimento. Ele não reage ao ataque no momento em que você percebe o peso. Ele reage antes. Ele reage quando o inimigo ainda está tentando se aproximar. A sensibilidade dele é espiritual, não emocional. Ele percebe intenções, não ações. Ele capta o que tenta entrar no seu lar antes que você se dê conta do impacto. A presença do anjo da guarda dentro de uma casa não é simbólica. Ele patrulha espiritualmente, identifica brechas, observa mudanças no ambiente e se posiciona de forma estratégica, onde a vulnerabilidade aumenta. Quando uma discussão começa por algo pequeno, ele analisa a origem espiritual daquilo. Quando o silêncio entre familiares se torna mais frio do que deveria, ele examina o que está tentando se infiltrar ali. Quando alguém acorda no meio da noite com sensação de inquietação, ele já está de pé, protegendo, bloqueando e isolando a ação do mal. Ele não dorme, não se cansa, não se distrai. Sua missão é contínua. Esse modo de agir explica por que, às vezes, você sente algo te chamando para orar sem saber o motivo. Há dias em que o coração aperta sem haver razão aparente.
Há noites em que você desperta como se estivesse sendo observado. Não é paranoia. Não é sensibilidade exagerada. Muitas vezes é o próprio anjo tentando te alertar de que algo está se movendo no ambiente espiritual da casa. Ele não fala com palavras, ele fala com percepções, ele fala com intuições, ele fala com aquela sensação súbita de que é preciso buscar a Deus naquele exato momento. Esses alertas são sinais claros de que uma batalha espiritual está se formando ao redor da família. Mas o anjo da guarda não age apenas indicando perigo. Ele age enfrentando o inimigo diretamente. Quando o mal se aproxima, ele se coloca como barreira entre o ataque e você. Ele bloqueia influências espirituais que tentam entrar sem ser percebidas. Ele corta pensamentos que não vêm de Deus antes que se transformem em atitudes. Ele fortalece sua mente quando você não tem forças para resistir. Ele protege os cômodos da casa, como quem protege território sagrado. A verdade é que, em muitos dias, se você não caiu, foi porque o seu anjo te sustentou. Se você não falou algo que destruiria relações, foi porque ele segurou o peso da emoção antes de você reagir. Se a casa não desabou interiormente, foi porque ele se colocou entre a família e aquilo que queria dividir. A defesa do anjo da guarda é espiritual, mas se manifesta na vida cotidiana. Ele está presente quando você decide não responder com agressividade. Ele está presente quando uma discussão parece prestes a explodir, mas algo dentro de você traz calma inesperada. Ele está presente quando crianças dormem tranquilas, mesmo quando a atmosfera espiritual está turbulenta. Ele está presente quando o mal tenta semear medo, mas você sente uma coragem que não é natural. Ele está presente quando o desânimo tenta dominar, mas uma força silenciosa te mantém de pé. Sua ação pode ser invisível, mas seu impacto é real. A proteção familiar, no entanto, se fortalece quando você reconhece essa atuação. Quando você ora, o anjo ganha campo de ação. Quando você abre o coração para Deus, ele recebe autoridade para tocar áreas que antes estavam bloqueadas pelo cansaço espiritual ou pela distração emocional. O inimigo se aproveita da falta de oração, mas o anjo se fortalece quando você busca a presença de Deus. A oração não cria o anjo, mas abre espaço para que ele atue com mais profundidade. É como abrir portas espirituais que estavam fechadas pela rotina, pela falta de atenção ou pelo desgaste emocional acumulado. Quando o lar é entregue ao cuidado de Deus, o anjo encontra terreno fértil para erguer muralhas que o mal não consegue atravessar. O papel dele na defesa da casa também envolve restauração. Ele toca o ambiente quando você ora. Ele limpa espiritualmente os espaços onde houve brigas, discussões, lágrimas ou angústias profundas. Ele fecha portas espirituais que foram abertas por medo, mágoa ou palavras ditas em momentos de vulnerabilidade. Ele reorganiza espiritualmente o lar para que a presença de Deus encontre espaço para agir com liberdade. Quando você convida o anjo a proteger sua casa, não está pedindo algo novo. Está reconhecendo o que já está sendo feito e fortalecendo a ação dele sobre cada pessoa que ama. É por isso que compreender como o anjo da guarda age transforma completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual dentro da sua casa. Nada do que acontece espiritualmente passa despercebido por ele. E quando você entende essa verdade, a sensação de desamparo desaparece, porque você percebe que nunca esteve sozinho. A batalha pode ser invisível, mas a proteção é constante. E essa proteção se torna ainda mais forte quando você entende por que o mal tenta atingir justamente as famílias que estão tentando caminhar na fé. Essa resposta é essencial e será revelada no próximo tópico, porque saber por que você é atacado muda completamente a maneira como você atravessa a luta. Toda família que decide caminhar em direção à luz se torna automaticamente um alvo. Isso não acontece porque há algo errado com ela, mas exatamente porque há algo certo. O inimigo não gasta tempo atacando aquilo que já está destruído. Ele concentra energia onde existe promessa, onde existe propósito, onde existe uma semente de fé que pode florescer e iluminar outras pessoas ao redor.
Uma família que busca Deus, que tenta manter a paz, que procura viver com integridade, incomoda profundamente o reino das trevas, não pela força humana que ela possui, mas pela presença divina que ela carrega. O mal invisível enxerga o potencial espiritual antes que a própria família perceba. Ele vê o que essa casa pode se tornar se permanecer unida, firme, protegida e fortalecida por Deus. É por isso que o ataque nunca vem de forma clara. O inimigo age de maneira estratégica. Ele tenta atingir o emocional porque sabe que quando o coração enfraquece, a fé começa a oscilar. Ele tenta atingir os relacionamentos porque sabe que a divisão dentro de casa rouba a autoridade espiritual. Ele tenta influenciar pensamentos porque sabe que uma mente enfraquecida abre portas que normalmente estariam fechadas. Essa perseguição não é pessoal, é espiritual. Não tem a ver com quem você é, mas com quem você pode se tornar. Não tem a ver com o que você vive agora, mas com o que Deus planejou para a sua família no futuro. O mal invisível se aproxima com maior intensidade quando percebe movimento espiritual dentro do lar. Quando alguém da família começa a orar com mais frequência. Quando uma pessoa decide abandonar um hábito que abria brechas espirituais. Quando uma ferida emocional começa a ser curada. Quando a atmosfera da casa se torna mais leve, porque a presença de Deus está sendo convidada a habitar ali. Cada passo na direção da luz provoca resistência. É como acender uma lâmpada em um ambiente onde o inimigo estava confortável na escuridão. Ele tenta abafar a luz antes que ela se torne forte demais. Por isso, os ataques costumam aparecer justamente em períodos de busca espiritual mais profunda. Existe também um aspecto emocional que o inimigo tenta explorar. Famílias que buscam a Deus geralmente enfrentam lutas internas que ninguém de fora compreende. São batalhas de geração, padrões de comportamento repetidos, mágoas silenciosas que atravessam anos sem serem resolvidas. O inimigo observa essas feridas e tenta transformá-las em brechas. Uma palavra mal interpretada reacende um trauma antigo. Uma atitude inocente desencadeia uma lembrança dolorosa. Uma insegurança adormecida desperta no pior momento. Os ataques são conduzidos de forma a tocar exatamente nos pontos onde a família é mais sensível. Não é coincidência. É estratégia espiritual para impedir cura, impedir reconciliação, impedir crescimento. O mal invisível também persegue famílias que carregam propósito. Muitas vezes, há alguém dentro da casa que foi escolhido por Deus para algo maior, e o inimigo tenta impedir que essa pessoa alcance o chamado que recebeu. Talvez seja um filho que tem um dom espiritual em desenvolvimento. Talvez seja uma mãe que possui sensibilidade de oração. Talvez seja um pai que está tentando romper ciclos espirituais antigos. O inimigo percebe essas sementes e tenta sufocá-las antes que amadureçam. Ele faz isso criando distrações, conflitos, exagerando problemas pequenos, intensificando preocupações que roubam a energia emocional e espiritual da família. Esse tipo de perseguição não tem o objetivo de destruir de uma vez, mas de interromper o processo de crescimento. Mas existe uma verdade que o mal invisível não consegue apagar. Nenhum ataque tem poder absoluto. Ele atua nas sombras porque não suporta a luz. Ele tenta agir silenciosamente porque sabe que, quando a família desperta espiritualmente, sua influência perde força. Ele tenta criar confusão porque sabe que, quando a casa entende o propósito de Deus, a autoridade divina se manifesta. É exatamente por isso que o anjo da guarda se mantém vigilante. Ele entende a dimensão das batalhas que sua família enfrenta. Ele sabe o que está em jogo. Ele luta não apenas pela sua proteção, mas pelo futuro espiritual que Deus preparou para cada membro do lar. Quando você compreende por que os ataques chegam, algo muda dentro do coração. O medo diminui, a confusão desaparece, o peso perde intensidade. Você entende que aquilo que tenta te derrubar só age porque teme o que você pode se tornar nas mãos de Deus. E essa consciência transforma sua postura espiritual. Você deixa de ser alvo passivo e se torna alguém que entende a própria identidade diante do céu.
O mal invisível persegue quem carrega a luz, mas a luz sempre prevalece quando é alimentada, fortalecida e protegida por Deus e pelo anjo que ele enviou. No próximo tópico, você vai entender como essas perseguições se transformam em brechas espirituais e como reconhecer o momento exato em que a proteção começa a se enfraquecer, para que a restauração seja ainda mais profunda e consciente. A proteção espiritual de uma casa não se rompe de uma vez. Ela começa a se desgastar de forma lenta, quase imperceptível, até que um dia você percebe que algo mudou e não sabe explicar como chegou ali. Esse desgaste não acontece porque Deus se afastou, mas porque o coração humano, cansado e pressionado, começa a baixar a guarda sem perceber. Existem momentos específicos em que a proteção se enfraquece, e entender esses momentos é essencial para impedir que o mal invisível encontre passagem. A batalha espiritual não se vence apenas com força, mas com consciência. E é exatamente essa consciência que este tópico busca despertar em você. A proteção começa a se romper quando o lar perde o hábito da oração. A oração não é apenas um diálogo com Deus. Ela é o sopro que mantém o ambiente iluminado. Ela é o que fortalece o anjo da guarda para agir com autoridade dentro da casa. Quando a família deixa de orar, o inimigo percebe que há brecha. Não porque Deus deixou de amar, mas porque o coração, enfraquecido pela rotina, pela correria, pelo cansaço, começa a ignorar sinais que antes seriam percebidos. O inimigo se aproxima quando percebe que a vigilância espiritual está baixa. Ele aproveita a distração, aproveita a falta de atenção, aproveita o momento em que o lar se acostuma com o silêncio espiritual. Outra forma de rompimento acontece quando as feridas emocionais começam a falar mais alto do que a fé. Mágoas antigas, ressentimentos guardados, frustrações repetidas e dores que nunca foram tratadas se tornam portas abertas para influências espirituais negativas. O inimigo trabalha exatamente nesses pontos. Quando alguém na família guarda um sentimento por tempo demais, aquilo enfraquece a atmosfera. Quando um coração ferido não encontra cura, a dor se transforma em brecha. O ambiente espiritual da casa fica carregado e o mal invisível se aproxima para pressionar ainda mais. Ele sempre ataca onde há vulnerabilidade emocional, porque sabe que emoções fragilizadas são portas sem tranca. A proteção também se rompe quando a paz do lar é substituída por tensão constante. Pequenas brigas que se tornam rotina, palavras ditas sem pensar que criam feridas profundas, discussões que surgem por coisas irrelevantes e se tornam maiores do que deveriam. Tudo isso desgasta espiritualmente o ambiente. Quando o lar deixa de ser refúgio e se torna campo de conflito, a barreira espiritual perde firmeza. O inimigo nunca cria o problema. Ele apenas amplifica o que já existe, transformando pequenas faíscas em incêndios emocionais. Ele sabe que, quando a casa perde a paz, perde também resistência. Há também o rompimento causado pela exaustão espiritual. Existem dias em que o coração tenta ser forte, mas o peso da vida parece maior do que deveria ser. O excesso de preocupações, o desgaste mental, a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que não se resolve, tudo isso afeta a alma e enfraquece a fé. Quando alguém está exausto, não percebe as influências espirituais que se aproximam. O mal invisível atua exatamente nesses momentos, porque sabe que a mente cansada se torna solo fértil para pensamentos negativos. A exaustão rouba a clareza, rouba a sensibilidade espiritual, rouba a capacidade de identificar ataques. Mas o momento mais delicado é quando o coração se distancia de Deus sem perceber. Não é rebeldia, não é incredulidade, é cansaço acumulado, é dor não tratada, é frustração repetida. A alma começa a se proteger sozinha, tentando evitar novas feridas, e ao fazer isso, fecha portas que deveriam permanecer abertas para a luz. Quando o coração se fecha, a proteção espiritual perde intensidade. O inimigo percebe a fragilidade antes mesmo que você reconheça. E é por isso que o ataque chega justamente nos dias em que você está emocionalmente mais fragilizado. Ainda assim,
Mesmo nos momentos em que a proteção se rompe, o seu anjo da guarda não se afasta. Ele não abandona a casa. Ele não desiste da família. Ele observa a brecha, tenta alertar, tenta fortalecer, tenta erguer barreiras espirituais com aquilo que ainda está intacto. Mas ele precisa da sua atenção. Ele precisa da sua voz. Ele precisa da sua decisão de se levantar espiritualmente. Nada o impede de lutar, mas a sua consciência fortalece suas ações e fecha as portas que o mal tenta abrir. Entender quando a proteção começa a se romper não é motivo para culpa, é motivo para despertar. Quando você reconhece as brechas, você recupera o controle espiritual da sua casa. Quando você percebe o que está acontecendo, você impede que o inimigo avance. A proteção se restaura quando a consciência volta, quando a fé se levanta e quando o coração decide abrir espaço novamente para a luz. No próximo tópico, você será guiado para um momento essencial, a preparação espiritual antes do salmo. E essa preparação é o que transforma a oração em escudo, o que transforma o salmo em proteção ativa e o que reacende a presença de Deus dentro da sua casa. Antes que qualquer salmo seja proclamado, antes que qualquer palavra sagrada seja levantada como escudo sobre a família, existe um movimento espiritual que precisa acontecer dentro de você. A eficácia da oração não está apenas no texto que será recitado, mas no estado do coração que a recebe. A preparação espiritual é o momento em que você retira o peso acumulado do dia, afasta a inquietação que tenta ocupar a mente e abre espaço para que a presença de Deus tenha liberdade para agir. É nesse instante que o ambiente interior se alinha com o ambiente celestial. Sem essa preparação, a oração chega enfraquecida, abafada pelo barulho emocional que impede a alma de escutar o que o céu deseja comunicar. A preparação começa com um ato simples e profundo: reconhecer que você precisa de Deus, reconhecer que, por mais forte que tente ser, existe uma dimensão da vida que você não controla. Reconhecer que, por trás das suas lutas, existe uma batalha maior e que a presença divina é a única capaz de iluminar o que está escuro e acalmar o que está agitado. Esse tipo de reconhecimento não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria espiritual. A alma que tenta carregar tudo sozinha se desgasta. A alma que se entrega a Deus encontra força onde não imaginava existir. A preparação espiritual é, antes de tudo, entrega. Respirar devagar, fechar os olhos por alguns instantes e deixar que a pressão que estava acumulada comece a perder força é parte desse processo. O coração precisa desacelerar. A mente precisa silenciar. A emoção precisa se acalmar. Não porque a vida deixou de ser difícil, mas porque você está escolhendo se desligar do que te pressiona para se conectar ao que te sustenta. Há uma diferença profunda entre apenas ouvir um salmo e receber um salmo. E essa diferença é construída nos segundos que antecedem a oração. É aqui que o espírito se torna receptor da proteção divina. Durante essa preparação, é importante trazer à mente cada membro da sua família. Traga o rosto de quem mora com você. Traga o nome daqueles que você ama. Traga as preocupações que tem carregado. Traga as dores que não falou para ninguém. Traga o medo que não sabe explicar. Coloque tudo diante de Deus. Não esconda nada. A luz só transforma aquilo que é exposto. Quando você apresenta sua família diante do céu, o anjo da guarda começa a agir de maneira ainda mais intensa, como se estivesse recolhendo cada nome, cada preocupação, cada fragilidade e colocando tudo diante do trono de Deus para que a proteção seja completa. Esse é o momento em que o anjo que protege sua casa se aproxima de você com mais força. Ele percebe quando você abre o coração. Ele sente quando o ambiente espiritual começa a se mover. Ele se posiciona mais firme diante da porta do seu lar, como quem se prepara para reforçar muralhas que estavam enfraquecidas. A preparação espiritual é como uma chave. Ela abre caminhos. Ela permite que o céu toque áreas que estavam fechadas. Ela fortalece aquilo que estava frágil. E, acima de tudo,
Ela torna o salmo que será orado uma arma espiritual, e não apenas um conjunto de palavras bonitas. Enquanto você prepara seu espírito, algo começa a mudar dentro da casa também. A atmosfera se ajusta. O ambiente fica mais leve. O peso começa a se dissipar. O mal invisível percebe que perdeu território e recua. A escuridão que tentava se aproximar se afasta quando percebe que o coração está despertando. A preparação não transforma apenas você, ela transforma o ambiente. Deus sempre age quando o coração se dispõe. E quando o coração se rende, o inimigo perde força. A preparação espiritual também envolve consciência. É reconhecer que, neste momento, você está entrando em território sagrado. O lugar onde você está sentado se torna altar. O ar ao seu redor se torna campo de batalha sendo vencido. A sua respiração se torna parte da comunhão com Deus. Não se trata de ritual, trata-se de presença. Quando você silencia a alma, convida Deus a falar. Quando você respira fundo, permite que o Espírito Santo alcance áreas que estavam tensas, machucadas ou sufocadas. Quando você se concentra, alinha sua mente com o céu. Tudo isso acontece antes mesmo de o salmo começar. E por fim, a preparação espiritual exige intenção. Intenção de se conectar. Intenção de buscar proteção. Intenção de entregar o que estava pesado. Intenção de permitir que Deus conduza. Nada do que será orado adiante terá o mesmo impacto se o coração estiver disperso, endurecido ou desconectado. Mas quando a intenção correta é estabelecida, o salmo se torna âncora, escudo e espada. Ele não apenas toca o ambiente espiritual, ele transforma a casa. Agora que seu coração começa a se alinhar e o ambiente espiritual ao redor já responde à presença do céu, você está pronto para entrar na parte mais profunda do vídeo. No próximo tópico, você será conduzido ao salmo de proteção familiar, proclamado de forma a blindar sua casa e fortalecer sua alma de maneira poderosa. Agora que o seu espírito está desperto, que o ambiente ao redor já começou a responder à presença de Deus e que o seu anjo da guarda se colocou em posição de defesa, é o momento de declarar a palavra que atravessa qualquer escuridão e desfaz toda a ação do mal invisível. O salmo não é uma leitura comum. Ele é uma convocação espiritual. Ele é uma lâmina de luz que corta influências negativas, um escudo que cobre a casa, uma chama acesa que o inimigo não consegue apagar. Quando você proclama o salmo com o coração preparado, ele se transforma em proteção ativa, movendo forças espirituais que trabalham em favor da sua família. Neste momento, você não apenas ouve o salmo, você entra nele. Cada palavra se torna parte do ambiente. Cada frase se torna um decreto. Cada promessa se torna muralha ao redor da sua casa. O salmo escolhido para este momento é um dos mais fortes quando se trata de proteção, refúgio e defesa divina. Ele atravessou gerações como uma arma espiritual e continua sendo um dos textos mais usados por homens e mulheres que enfrentaram batalhas invisíveis tão reais quanto as que cercam o seu lar hoje. E agora, ele será declarado sobre você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa frase não é poesia, é posição espiritual. Habitar no esconderijo de Deus significa permanecer sob a proteção daquele que tudo vê, tudo cobre, tudo guarda. Quando você declara que habita no Altíssimo, você afirma que nenhum mal pode dominar a casa onde Deus repousa. Quando o Salmo diz que você descansa à sombra do Onipotente, ele revela que existe um lugar espiritual onde o inimigo não tem acesso. É ali que sua família é colocada neste instante. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui sua voz se torna testemunho espiritual. Você está declarando que Deus é refúgio em tempos de pressões que você não compreende, fortaleza em momentos de cansaço, proteção em situações que tentam te enfraquecer. Quando você confia, você entrega a luta. E quando você entrega, Deus assume. Essa declaração fortalece a ação do seu anjo da guarda, porque o coração que confia
abre caminho para que a proteção divina se manifeste com mais intensidade. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O mal invisível não se apresenta como ameaça óbvia. Ele age com laços, armadilhas, pressões emocionais, ataques sutis que tentam envolver sua família até que você não consiga identificar a origem do problema. Mas quando o salmo é declarado, esses laços se rompem. Deus desfaz o que tenta prender, corta o que tenta envolver, remove o que tenta sufocar a paz. Ele também te livra da peste perniciosa, que simboliza tudo o que se espalha de forma silenciosa para trazer destruição. Quando esse verso é proclamado, o ambiente espiritual da casa é purificado. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A imagem aqui é clara. Não é apenas proteção, é acolhimento. É a certeza de que Deus te guarda de uma forma tão próxima que você se torna inalcançável para o inimigo. As asas simbolizam defesa ativa. São muralhas espirituais que se fecham ao redor da sua família. Esse é o momento em que o mal invisível perde acesso, porque a casa está sendo literalmente coberta pela presença de Deus. O seu anjo da guarda se fortalece sob essas asas, porque ele opera dentro da proteção divina. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O escudo repele ataques, o broquel bloqueia golpes diretos. Quando Deus se torna a sua verdade, nada que o inimigo diga tem poder. Nenhuma mentira espiritual, nenhuma sugestão de medo, nenhuma sensação de derrota encontra lugar no seu coração. A verdade de Deus se torna uma barreira impenetrável, impedindo que pensamentos ou emoções induzidas pelo mal invisível entrem e se estabeleçam. A atmosfera espiritual da casa se transforma enquanto esse verso é declarado. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é um dos versículos mais poderosos de todo o Salmo. Ele declara que, mesmo que o mundo ao redor esteja em colapso, mesmo que outras famílias estejam sendo pressionadas, mesmo que o mal esteja se levantando em diferentes lugares, você não será atingido. Isso não significa ausência de luta, significa vitória garantida. Significa que o inimigo perde força, porque Deus determinou que a sua casa é território protegido. A palavra está dizendo que você estará cercado de ataques, mas não será destruído por eles. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui Deus fala sobre justiça espiritual. Tudo aquilo que tentou derrubar a sua casa será desfeito. Tudo o que tentou pressionar a sua família será exposto. O mal invisível perde poder porque a luz revela o que estava escondido. E quando a luz revela, Deus age. O Salmo está afirmando que aquilo que tentou entrar na sua casa não terá futuro, não terá força, não terá domínio, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Essa é a chave. A proteção se mantém porque você decidiu que Deus é o centro, o escudo, a porta e a parede da sua casa. Quando Deus é habitação, o inimigo perde território. Quando Deus é refúgio, o mal invisível se dissolve. Enquanto este salmo ecoa sobre sua vida e sua família, algo se estabelece no mundo espiritual. Agora você será conduzido à oração direcionada ao seu anjo da guarda, para que a proteção proclamada pelo salmo se torne ação viva dentro da sua casa e dentro do seu coração. A oração que você fará agora não é apenas um pedido, é um chamado espiritual. É o momento em que você se coloca diante do anjo que Deus designou para te acompanhar desde o primeiro instante da sua vida e permite que ele atue com toda a autoridade que recebeu do céu. Há orações que tocam o coração de Deus. Há orações que movem o Espírito Santo. E há orações que fortalecem o anjo da guarda para agir com intensidade sobre a sua casa. Esta é uma delas. É por isso que, enquanto você escuta e repete estas palavras no seu interior, o ambiente espiritual ao seu redor começa a responder. Anjo Santo, guardião da minha vida, enviado pelo próprio Deus para me proteger, eu abro agora meu coração e coloco diante de você tudo aquilo que pesou sobre mim e sobre a minha família.
Coloco os dias em que acordei sem forças, as noites em que o medo tentou se aproximar, os momentos em que a paz parecia distante. Eu apresento diante de você cada preocupação, cada angústia, cada pensamento que tentou enfraquecer a minha fé. Eu reconheço que não consigo lutar sozinho contra aquilo que não vejo. Reconheço que existe uma batalha ao meu redor que só pode ser enfrentada com a presença divina e com a proteção que o céu enviou para a minha vida. Visite, anjo santo, cada cômodo da minha casa neste exato momento. Passe pelas portas e janelas, caminhe pelos corredores, toque os lugares onde houve discussão, onde houve lágrimas, onde houve silêncio pesado. Purifique o ambiente, restaure o que foi quebrado espiritualmente. Expulse toda influência que não vem de Deus. Traga de volta a leveza que foi perdida, a paz que foi roubada, a harmonia que parecia distante. Que cada parede, cada espaço, cada canto da minha casa seja tocado pela sua presença e iluminado pela luz divina que o acompanha. Anjo da guarda, eu peço que você se coloque agora diante de tudo aquilo que tentou atingir a minha família. Fique entre nós e o mal invisível que tentou se aproximar. Fique entre nós e qualquer escuridão que tentou nos envolver. Fique entre nós e qualquer seta emocional que tentou nos ferir. Você conhece cada ataque que chegou antes de eu perceber. Você viu cada movimento espiritual que eu não enxerguei. Por isso eu te peço, bloqueie o que tentou entrar, quebre o que tentou se instalar, desfaça o que tentou se fortalecer. Nenhuma força contrária, nenhum espírito de desânimo, nenhum peso emocional terá poder enquanto você estiver em posição de guarda. Anjo Santo, ilumine também a minha mente. Traga clareza onde há confusão. Traga calma onde há agitação. Traga discernimento onde há dúvida. Toque meus pensamentos e desfaça toda influência espiritual negativa que tentou se infiltrar através do medo, da insegurança ou da preocupação exagerada. Que a verdade de Deus seja instalada dentro de mim, substituindo qualquer mentira que o inimigo tenha tentado sussurrar. Fortaleça meu espírito para que eu não seja dominado por emoções que não vêm do céu. Toque o coração de cada membro da minha família. Traga proteção aos que dormem, força aos que choram, coragem aos que se sentem sobrecarregados. Cubra cada pessoa com o manto da presença divina. Que nenhuma ação do mal encontre passagem, que nenhuma pressão espiritual encontre espaço, que nenhum ataque invisível encontre brecha. Que todos nós sejamos guardados sob sua vigilância constante, assim como Deus determinou desde o princípio. Anjo da guarda, eu consagro a minha casa a Deus e entrego a você a missão de proteger este lar de forma ainda mais intensa. Que a sua espada espiritual esteja erguida, que sua luz esteja acesa, que sua presença seja sentida, que sua força seja manifesta, que você caminhe à frente, ao lado e atrás de cada passo que damos, que você vigie quando dormimos, proteja quando trabalhamos, nos cubra quando estamos vulneráveis e nos fortaleça quando tentamos permanecer firmes. Eu declaro diante de Deus e diante do céu que esta casa é protegida, que esta família é guardada, que esta oração é um marco espiritual e que a partir deste momento toda ação contrária perde poder, toda pressão perde força, toda escuridão perde território. Que você, Anjo Santo, permaneça conosco em todos os dias que virão, guiando, protegendo, iluminando e restaurando tudo aquilo que Deus plantou em nossas vidas. No próximo tópico, você será guiado a uma declaração de proteção que sela espiritualmente tudo o que foi orado até aqui, fortalecendo de forma definitiva a presença divina sobre sua casa e sua família. Agora que o salmo foi proclamado e a oração ao anjo da guarda foi estabelecida sobre sua casa, chega o momento de selar espiritualmente tudo o que foi declarado. Esta declaração não é apenas uma afirmação, ela é um decreto. Ela é uma marca espiritual que estabelece limites claros entre o que pertence à sua casa e o que não tem mais permissão para permanecer nela. Quando você declara algo pela fé, o mundo espiritual responde. A luz se fortalece, o mal invisível recua
e a proteção divina se estabelece como muralha ao redor da sua família. Esta declaração é o ato final de autoridade que firma tudo o que começou a se mover no seu coração e no ambiente da sua casa. Eu declaro que a minha casa é sagrada. Esta frase define território. Ela afirma que o lar onde você vive pertence a Deus, não ao medo, não ao desânimo, não às preocupações que tentaram se infiltrar. Quando a casa é consagrada, toda presença contrária perde força. Eu declaro que a minha casa é sagrada, significa que você está alinhando sua vida com o propósito de Deus, permitindo que o céu tome o lugar que o mal tentou ocupar. É uma afirmação que transforma o ambiente ao redor, porque o espiritual responde à autoridade da fé. Eu declaro que nenhuma influência invisível tem acesso à minha família. Com essas palavras, você fecha portas que estavam abertas por distração, por desgaste emocional, por feridas antigas ou por dias de fraqueza. Você estabelece um limite firme entre o que Deus permite e o que o inimigo tenta impor. Nenhuma influência invisível tem acesso significa que todo espírito de confusão, medo, tristeza prolongada, desânimo, divisão ou perturbação perde o direito de se aproximar. O inimigo trabalha em brechas, mas a declaração da fé elimina brechas. Eu declaro que a paz de Deus governa este lar. Há uma diferença profunda entre ausência de conflito e presença de paz. A paz de Deus não depende de circunstâncias. Ela se instala no coração, na mente e no ambiente. Quando você declara que a paz governa sua casa, você está removendo toda a força espiritual que tentava criar tensão, ruído emocional e desgaste. A paz é a arma espiritual. Ela acalma onde havia tempestade. Ela ilumina onde havia incerteza. Ela reconstrói onde havia rachaduras. Esta declaração transforma profundamente o ambiente familiar. Eu declaro que o anjo da guarda que Deus me concedeu permanece de pé ao redor desta casa. Com esta afirmação, você reforça a presença do guardião que luta ao seu lado. Você reconhece sua ação, fortalece sua missão e entrega sua casa a uma vigilância espiritual constante. Permanecer de pé significa manter o inimigo afastado, perceber movimentações antes que se tornem ataques, bloquear influências antes que se tornem perturbações. Esta declaração ativa a presença do anjo dentro da casa e ao redor dela. Eu declaro que nenhuma arma espiritual ou emocional formada contra a minha família prosperará. Aqui, você toma posição de autoridade. O mal invisível pode tentar, mas não terá sucesso. Ele pode pressionar, mas não vai permanecer. Ele pode se aproximar, mas não terá domínio. Nenhuma arma prospera quando existe luz, quando existe oração, quando existe vigilância espiritual. A declaração afirma o que já está acontecendo no mundo espiritual. O inimigo perde força quando a fé se levanta. Eu declaro que o medo não governa este lar. O medo é uma das portas mais perigosas que o inimigo tenta abrir. Ele confunde, paralisa, enfraquece e distorce a visão espiritual. Mas quando você declara que o medo não governa sua casa, está removendo sua influência antes que ele se estabeleça. O medo sai e, em seu lugar, entra a confiança. A confiança restabelece o equilíbrio emocional, fortalece a fé e devolve a clareza espiritual. Eu declaro que a luz de Deus ilumina cada ambiente da minha casa. A luz revela, cura, transforma e expulsa a escuridão. Quando você declara que a luz de Deus está presente em todos os cômodos, você está convidando a presença divina a tocar memórias, situações e emoções que precisavam de restauração. A luz é o que o inimigo mais teme, porque onde há luz, não há espaço para engano. Eu declaro que a minha família é abençoada, guardada e fortalecida. Esta declaração finaliza tudo o que foi estabelecido até aqui. Ela reafirma que a proteção divina não é temporária. Ela se mantém, ela se renova. Ela se torna fundação espiritual para cada dia que você viver. A bênção cobre, a guarda protege, a força sustenta. Com esta declaração, você sela espiritualmente tudo o que o salmo e a oração ativaram ao redor da sua casa. O mal invisível perde território
quando a família declara a verdade em voz firme. A paz se instala quando você assume o controle espiritual do ambiente. A luz prevalece quando você escolhe caminhar com Deus. Esta declaração de proteção não termina aqui. Ela continua cada vez que você a repete, cada vez que sua fé se manifesta, cada vez que seu espírito se levanta contra qualquer sombra que tente se aproximar. No próximo tópico, você será conduzido ao encerramento pastoral de consolo, onde tudo o que foi declarado será reforçado por palavras de fé e fortalecimento, para que você siga com o coração leve e a casa protegida. Quando uma oração é feita com sinceridade, quando um salmo é proclamado com fé e quando uma casa se rende à proteção de Deus, algo muda dentro da alma. Não é apenas a atmosfera ao redor que se transforma, é o coração que começa a respirar de outro modo. O peso diminui, a clareza aumenta. A paz se instala como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Este é o momento em que você precisa se permitir sentir o que Deus está fazendo, porque o encerramento deste processo espiritual não é o fim. É o ponto de partida de uma nova segurança, que começa a se formar dentro de você e dentro da sua casa. É importante reconhecer que, mesmo que o mal invisível tenha tentado tocar sua família, você não enfrentou nada sozinho. Desde o início, Deus esteve presente. O seu anjo da guarda permaneceu vigilante. A luz de Deus envolveu sua casa mesmo nos momentos em que você não percebeu. Muitas vezes, o inimigo tentou se aproximar, mas não conseguiu passar da porta espiritual que o céu manteve fechada. Outras vezes, ele tentou pressionar seu coração, mas foi impedido pela presença do anjo que se colocou entre você e aquilo que tentava te derrubar. Você chegou até aqui porque Deus nunca te abandonou, mesmo quando você achou que estava caminhando sem direção. O consolo que Deus oferece não é apenas emocional, ele é espiritual. Ele toca áreas que ninguém mais conhece. Ele alcança feridas que você nunca verbalizou. Ele acalma tempestades internas que você tentou esconder até de si mesmo. O consolo divino é silencioso, firme, profundo. Ele não precisa de explicações. Ele apenas se manifesta, preenchendo o coração com a certeza de que você está protegido, acompanhado e guiado. Este é o tipo de consolo que o encerramento deste vídeo quer estabelecer dentro de você. Não como sensação passageira, mas como verdade permanente. Há dias em que o mundo parece opressor. Há dias em que a alma se cansa. Há dias em que a família parece mais frágil do que nunca. Mas existe uma promessa que se mantém acima de qualquer circunstância. Deus está contigo. Ele te sustenta. Ele te levanta. Ele te guarda. Quando você sente que está perdendo as forças, Ele te fortalece. Quando o medo tenta voltar, Ele te lembra que a paz dele é maior. Quando o inimigo tenta pressionar, Ele coloca o anjo em posição de batalha ao seu redor. Nada do que você enfrenta é ignorado pelo céu. Nada do que te preocupa passa despercebido por Deus. E é justamente por isso que você precisa guardar no coração o que ouviu até aqui. O salmo que protegeu sua casa continua ecoando no espiritual, mesmo depois que sua voz se cala. A oração ao anjo da guarda continua agindo mesmo quando você está dormindo. As declarações de proteção continuam fortalecendo o ambiente, mesmo quando você está silencioso. Deus trabalha enquanto você descansa. O céu vigia enquanto você vive sua rotina. A proteção divina não depende do que você sente. Ela depende da fidelidade de Deus, e essa fidelidade não falha. Este encerramento pastoral é também um convite. Um convite para que você não abandone a presença de Deus nos próximos dias. Um convite para que você retorne a este vídeo sempre que sentir o peso espiritual tentando se aproximar. Um convite para que você permita que o anjo da guarda continue guiando sua casa, fortalecendo sua fé e despertando seu espírito sempre que a luz parecer distante. A proteção não termina aqui. Ela se renova, ela se expande. Ela se torna mais profunda cada vez que você busca a Deus com sinceridade. Leve com você a certeza de que a sua família está guardada,
leve com você a verdade de que nenhum mal invisível tem poder sobre aquilo que é consagrado a Deus. Leve com você a convicção de que, quando o céu se levanta, o inferno recua. Leve com você a paz que Deus acabou de plantar no seu coração. E, acima de tudo, leve com você a lembrança de que você nunca estará sozinho. O anjo que Deus enviou não te abandona, não se distancia, não se cansa. Ele permanece contigo, hoje e sempre, porque essa é a ordem que recebeu do próprio Deus. No último tópico, você receberá a chamada final, a orientação espiritual que sela tudo o que foi construído até aqui e te lembra do caminho que deve seguir daqui em diante para manter sua casa protegida e seu espírito fortalecido. O que você viveu até aqui não foi apenas um momento de oração. Foi um encontro. Foi um movimento espiritual que envolveu sua casa, sua mente, seu coração e a presença do seu anjo da guarda. Agora, enquanto este vídeo se aproxima do fim, é importante que você entenda algo fundamental. A proteção que foi estabelecida não termina quando a narração acaba. Ela continua ativa, ela continua firme, ela continua envolvendo sua família enquanto você segue sua rotina, enquanto dorme, enquanto trabalha, enquanto enfrenta desafios que nem sempre consegue explicar. O que Deus começou aqui permanece. Mas existe uma responsabilidade espiritual que agora está nas suas mãos. A luz que você recebeu precisa ser alimentada. A paz que entrou na sua casa precisa ser mantida. A proteção que se ergueu ao redor da sua família precisa ser fortalecida diariamente. Isso não exige rituais complexos, exige apenas presença. Exige apenas que você volte o coração para Deus sempre que sentir que a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Exige apenas que você permita que o seu anjo da guarda continue tocando áreas da sua vida que precisam de proteção, cura ou fortalecimento. Sempre que o peso espiritual tentar retornar, volte a este vídeo. Não permita que o inimigo retome o território que acabou de perder. A repetição do salmo reforça a muralha espiritual da sua casa. A oração fortalece o anjo que Deus colocou ao seu lado. A declaração de proteção reafirma a autoridade divina sobre a sua família. Este conteúdo existe para te lembrar que você não está sozinho e que há armas espirituais disponíveis sempre que você precisar. Não enfrente os dias escuros sem reforçar sua luz. Não caminhe nas lutas internas sem abrir espaço para que Deus fale ao seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando aquilo que você enfrentou. Há pessoas silenciosamente carregando pesos que ninguém imagina. Há lares sendo pressionados pelo mal invisível sem que ninguém perceba. Há famílias pedindo socorro em silêncio. Quando você compartilha uma palavra de proteção, você não envia apenas um conteúdo. Você envia refúgio. Você envia paz. Você envia aquilo que Deus usou para te fortalecer. E isso pode ser exatamente o que alguém precisa para não desmoronar. Se você sentir que o ambiente espiritual da sua casa muda durante a semana, saiba que isso não é sinal de fracasso. É sinal de que você está sensível ao que antes não percebia. Use isso como alerta. Use isso como convite para buscar a Deus novamente. Não espere que o ataque cresça. Reaja nos primeiros sinais. O inimigo perde força quando encontra alguém vigilante, alguém que escuta o céu, alguém que entende que o espiritual é tão real quanto o físico. E essa vigilância não nasce do medo, ela nasce da fé. Guarde no coração a verdade que foi plantada aqui. Deus não abandona a sua casa, Ele não abandona a sua família, Ele não abandona os seus dias, Ele não abandona a sua luta, Ele não abandona o seu espírito. O anjo da guarda não se afasta quando você se cansa. Ele não recua quando você se sente fraco. Ele não desaparece quando o peso aumenta. Ele permanece de pé, firme, alerta, totalmente dedicado à missão de te proteger. E quando você se lembra disso, o medo perde sentido. A dúvida perde força. A escuridão perde domínio. Antes que este vídeo termine, faça uma escolha espiritual. Mantenha viva a luz que entrou agora. Não permita que ela seja apagada pelo barulho do mundo,
pela rotina, pela distração ou pela pressão. Reforce sua fé todos os dias. Fale com Deus mesmo nas horas em que não souber o que dizer. Peça ao seu anjo para continuar te guiando. Traga sua família para perto do céu sempre que puder. Um lar consagrado não se mantém sozinho. Ele se mantém em vigilância, em oração, em entrega e em fé. E quando você precisar de força novamente, volte aqui. Quando sentir que o ambiente da sua casa mudou, volte aqui. Quando parecer que o mal invisível tenta se aproximar, volte aqui. Este é o seu refúgio espiritual. Esta é a sua arma. Esta é a sua proteção. Que Deus te cubra. Que seu anjo te guie. Que a sua família permaneça firme na luz e que a paz que começou agora acompanhe você por todos os seus dias.